A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe você, toda a sua família. Estamos aqui mais uma noite para falar um pouco do amor do Senhor para você. Que Deus abençoe. Hoje vamos falar sobre o seio de Abraão. O que significa o seio de Abraão? O que é o seio de Abraão, né? As almas morriam antes de Jesus, né? E elas iam para onde? Vamos desvendar esse mistério, tá? Que Deus abençoe. Eu vou dar a minha opinião aqui, né? Tá? Mas que Deus possa abençoar vocês e sua família em nome de Jesus. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, amém? Deus possa abençoar. Aqui em Lucas, capítulo 16, versos 22, diz assim, ó: E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Amém? E morreu também um rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então vamos desvendar esse mistério, amém? Que Deus possa abençoar os irmãos. Senhor, fala comigo, não deixe falar nada que não for para falar, Senhor, porque eu não quero confundir ninguém, né? O intuito aqui é esclarecer a verdade aos ouvidos dos teus servos e trazer cura, Senhor, em nome de Jesus. Irmãos, o seio de Abraão, tá? Quando Deus ele cria o homem à sua imagem, em Gênesis 1, ele cria a imagem, não cria o paraíso, e Deus coloca o homem num paraíso, né? E ali o homem perverte a justiça, e Deus tira esse homem do paraíso e lança lá fora para plantar, né? E para cultivar a terra. Agora a terra não é mais um paraíso, né, irmãos? Quando Adão se vê fora do paraíso, diz estudiosos que ele entra numa depressão, né? Tenta se suicidar-se, mas Deus ali, usando a misericórdia dele, não deixa, né, ele. E Deus dá ânimo para Adão. E Deus fala, olha, já que você pecou, mas ainda tem a terra para cultivar. Cultiva a terra, vai para frente, não desanima não, né? E tenta se consertar, tá? Então ali ele vive, né? E essa informação eu não sei ainda, até desde que Adão pecou até Abraão existir, né? Que são cerca ali de uns 2.500 anos, né? Mais ou menos. Eu não sei como, por onde as almas iam. Eu vou falar aqui desde Abraão até Jesus, tá? Tá bom? Então, queridos, e ali, né, dizem, né, que Adão ele foi sepultado de frente ao paraíso, tá? De frente ao paraíso, né? De frente à porta do paraíso, onde ele saiu, né? E todos que morriam crente era sepultado em fileiras, né? Com esperança de um dia Deus salvar, tá? E ali, irmãos, passa-se 2.000 anos e vem Abraão, tá? Deus tira Abraão da terra de Ur, né? Abraão anda cerca de 1.800 quilômetros de distância. E Abraão vai seguindo as ordens de Deus, mandados de Deus. E ali ele caminha na jornada da fé, né? Ele vai pela fé, ele anda pela fé, ele vive pela fé. E quando é em Gênesis... E aqui, irmãos, quando é em Gênesis 22, ele manda... Aqui o prefácio diz assim, ó: Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Quer dizer que Deus manda Abraão oferecer seu filho Isaque no Monte Moriá, né? Então assim, querido, deixa eu falar um negócio pra você. Uma coisa. E Abraão, ele pega o menino, aqui fala assim, ó:
Então levantou Abraão pela manhã e de madrugada e abatou o jumento e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque seu filho. Cortou lenha para o local, se levantou-se e foi para o lugar onde Deus, né, dissera. Aqui, vamos adiantar, aqui no 20, no versos 10 diz assim, ó, no 9 diz assim, ó, e chegaram ao lugar de Deus dissera, e edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha. E amarrou Isaque seu filho e deitou-se sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora sei que teme a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Quer dizer que... Vamos mais para frente. E o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez, dizendo: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei, te grandissimamente multiplicarei, tua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. A tua descendência possuirá a porta dos inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Quer dizer que o seio de Abraão é criado quando ele morre. Tá? Aqui. E a tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Por que Deus dá essa virtude a Abraão? Porque ele obedeceu a voz de Deus, irmão. Abraão foi o primeiro homem a levantar um altar para Deus, tá? Foi o primeiro homem a adorar a Deus, tá? Depois de Adão, tá? Foi Abraão, tá? Foi o primeiro homem que levantou um altar para Deus depois de Adão, né? Foi o primeiro homem que construiu um altar, né, para Deus, para adorar a Deus, tá? Para reverenciar a Deus, tá? Então ali ele obedece a voz de Deus em tudo. Então quando ele morre, Deus dá essa virtude para ele de criar aquelas pessoas que creem em Abraão, que for crente como Abraão, olhando a obediência de Abraão, que também descanse nesse seio terrestre. Deus cria um paraíso terrestre, né? Deixa eu abrir aqui a Bíblia. Então Deus cria um paraíso terrestre ali. Não é mais aquele paraíso antigo, né, que foi enterrado. Deus cria um paraíso aqui, que foi enterrado pelo dilúvio. E Deus, quando Abraão morre, ele fica nesse paraíso terrestre, no seio de Abraão. É o seio da fé, criado o seio pela obediência à palavra de Deus. O seio é uma espécie de um paraíso momentâneo que Deus cria para as almas que morrerem salvas em Deus. Tá? Quem tá entendendo? Eu creio que você está entendendo. De alguma forma você está entendendo. Então quando Abraão morre, se cria um seio aqui na terra. Tá? Esse seio fica esse seio é um seio de Abraão, um seio espiritual. É um paraíso espiritual que quando a alma morriam, Abraão recebia lá as pessoas que fossem achadas dignas de salvação, que nem Jó,
que nem outras pessoas que morriam, Jacó, Isaac, tá? E outras pessoas, Josué, Davi, tá? João Batista, todos eles que morriam, os reis, Josafá, Davi, então todos, Samuel, todos eles quando morriam iam para esse seio, tá? Por quê? Porque eles tiveram Abraão como pai da fé. Então eles, vendo aquela fé, eles morriam crendo na obediência, que quando eles morressem podia ganhar vida, né? Então quem morriam na obediência da palavra, tá? Depois Deus manda Moisés, né? Depois Deus dá a lei, né? Mas assim, quem morriam era amparado para o seio de Abraão, que ficava um pouco no seio da terra, tipo assim, vamos supor, a 100 metros de profundidade, a 500 metros de profundidade da terra. Então se ficava no seio da terra, tá? Jesus falou assim, ó, Jesus fala numa parábola, como Jonas ficou 3 dias na ventre do peixe, o Filho do Homem também vai ficar 3 dias no ventre da terra. Quer dizer, quando Jesus morre, ele fica 3 dias no seio de Abraão, tá? 3 dias no seio de Abraão, tá? Aí ele pega essas almas que estão no seio de Abraão e leva para debaixo do trono de Deus, no céu, tá? Elas ficam lá, nesse paraíso, porque no céu também tem um paraíso, né? Tá? Esse paraíso que Deus criou aqui na terra, até Jesus vir, era um paraíso provisório, tá? Era um paraíso provisório que Deus criou pela fé de Abraão, tá? Ele obedeceu a fé, aqui ó, obedeceu a sua voz, tá? Então quando você obedece a voz de Deus, quando você obedecer a voz de Deus, mesmo depois que Deus deu a lei a Moisés, era amparado para esse seio. Aqui, voltando para Lucas 16, diz assim, ó, e aconteceu que o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. E o rico morreu e foi sepultado, né? O rico não teve na mesma sorte, porque ele não foi obediente, tá? E clamando, e o enfermo, aqui ó, e morreu também um rico que foi sepultado, e no inferno ergueu os olhos, e estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio, tá? Por que Lázaro foi pro seio de Abraão? Porque ele morreu na obediência, né, da palavra. Só teve males aqui. Além de ter males, ainda estava na obediência. Porque muitas pessoas, eles usam o pretexto de passar muita dificuldade para roubar, para mentir. Eu sou fraco, eu sou pobre. Não. A pessoa pobre não é motivo de fazer as coisas erradas. Tá bom? Então, pobre é uma coisa. Ser mal é outra coisa, tá? O mendigo, mesmo mendigo, ele continua obedecendo a palavra, tá? Tem pessoas que só porque é pobre começa a roubar, começa a furtar, começa a mentir, aí quando morrer vai pro... Não, não é isso. O mendigo estava mendigando, mas ele estava mendigando fazendo porque não tinha nada para comer, realmente ele mendiga, mas não roubava, tá? Ele estava na obediência, tá? Então assim, ele foi amparado, né, para o seio de Abraão, né? Aqui ó, vou ler mais uma vez, né? E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos. Aqui, irmãos, aqui é um resultado de uma vida em tormentos, tá? Uma vida de... E o rico erguendo os olhos no inferno, em tormentos, tá? Tava em tormentos lá.
e ele viu Lázaro no seio de Abraão, que ficava mais ou menos perto, tá? Porque o paraíso era aqui embaixo, né? Era um pouco embaixo de onde nós estamos aqui na Terra. Então era um pouquinho embaixo, uns 1000 metros, uns 3000 metros, né? Porque a Terra é muito profunda, né? Então o inferno é lá no inferno, ele fica no núcleo da Terra, para quem não sabe. O inferno, eu vou gravar um vídeo depois, tá, sobre isso. Ele fica no núcleo da Terra. Você vê que às vezes explode vulcão, lavas de fogo. Então o inferno fica no núcleo da Terra, tá? O inferno fica aqui no núcleo, o paraíso fica mais ou menos aqui, ó. O inferno fica aqui, o paraíso ficava aqui, mais ou menos em cima. Tá? O núcleo da Terra aqui, o paraíso ficava aqui, mais alto, lá em cima. Tá? Então as almas ficavam repousando no seio de Abraão. Então deu de entender, né? Mais ou menos. O núcleo da Terra, o inferno fica aqui nessa bola, no núcleo da Terra. E o paraíso ficava mais ou menos aqui em cima. E o rico, erguendo os olhos, viu, tá? Lázaro no seio de Abraão. Então aqui a vida do rico era em tormentos, porque é o resultado de uma vida em desobediência à palavra, né? Quando a pessoa desobedece à palavra, vai para esse lugar, ainda hoje, né? Então que você possa obedecer à palavra. Eu só expliquei aqui onde era o seio de Abraão. Agora já não é mais lá, agora é no céu, tá? Agora quando a alma morre, vai pro seio de Jesus. Antes era o seio de Abraão, era no céu. Jesus pega esse seio e leva o cativo do cativeiro. Aquelas almas que estavam lá no seio de Abraão, desde ele até ali, ele desde Abraão até, desde Adão até Jesus, ele pega essas almas e leva para debaixo do trono de Deus, para pertinho dele, né? Pertinho dele. Elas não estão no céu ainda, tá? Essas almas não estão no céu. Elas estão só no seio de Jesus, ali no paraíso. Tipo assim, o trono de Deus é aqui, o paraíso está aqui embaixo. Elas estão conservadas aqui embaixo, tá? Elas não estão vendo Deus, elas estão aqui embaixo, tá? Debaixo do trono, tá? Então elas não... debaixo do trono é tipo um paraíso grande que fica debaixo do trono, tá? Foi onde Paulo foi arrebatado ao paraíso. Eu vou ler aqui em 2 Coríntios capítulo 12, versos 4, diz assim, ó: e fui arrebatado ao paraíso e ouvi palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Que é o paraíso, né? Paulo foi arrebatado ao paraíso. Amém? Amém, queridos? Em Apocalipse capítulo 6, versos 9, diz assim, ó: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas do que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Quer dizer, debaixo do altar, tá? Vou ler mais uma vez. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortos por amor da palavra de Deus. Então todos que forem mortos com testemunho de salvação desde Jesus até agora, estão debaixo do trono de Deus. Desde Adão, né? Que Deus pegou esse paraíso terrestre e levou para debaixo do altar, ó, do trono, tá? Vi debaixo do altar as almas, ó, debaixo do altar as almas que foram mortas por amor de Deus, quer dizer, do altar. Estão debaixo ali, tá? É um paraíso no céu já. Elas não estão no céu onde Jesus está. Elas estão debaixo no altar, debaixo do trono de Deus, onde tem um altar. Amém? Que Deus, que você possa ter entendido a palavra, né? E comido da palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar. Estamos orando por você. Se quiser oração, coloca o nome aqui. Vamos estar orando. Faça por onde ir para o paraíso. Amém? Seio de Abraão. A Bíblia fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito, eu vou preparar lugar. E se eu for e preparar lugar, voltarei outra vez e levarei para mim mesmo, para onde você estiver, vós estejais também. Amém? Que você ache graça
diante de Deus para ir para esse altar aqui, para debaixo do altar, ou ser arrebatado, né? Que você ache graça diante de Deus para isso, porque para não ir para aquele lugar de tormento onde o rico está. Depois eu vou colocar outro vídeo sobre esse lugar de tormento, tá bom? Mas não vá para aquele lugar. Deus não te chamou, Deus não te fez nascer no ventre da sua mãe para você ir para o inferno. Deus tem um céu para você. E aqui está só em conservação, tá? Vai ser ressuscitado, essas almas vão ser ressuscitadas. Tanto o rico que está no inferno, como as almas que estão debaixo do altar, vão ser ressuscitadas para reinar com Cristo. Quem estiver debaixo do altar de Cristo vai reinar com Cristo 1000 anos e depois a vida eterna, para sempre e eternamente. E as que estão no inferno vão ser ressuscitadas para passar por julgamento final. Depois do julgamento serão lançados no lago de fogo para todo sempre e eternamente, tá? Tudo é eterno, tanto o céu é eterno. Quem estiver aqui debaixo do altar, havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas que foram mortas pelo testemunho de Jesus. O que é testemunho? Pelo sofrimento, por crer no Evangelho, tá? Então elas estão debaixo do altar, tá? Então daqui fala aqui, ó, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo. Quer dizer, tá repousando lá, não tá que nem um rico sofrendo. O rico vai sair de lá, não vai fazer que na igreja católica que tem não é purgatório não, vai sair lá para passar pelo julgamento do trono branco, e depois de passar por o julgamento final, vai ser lançada no lago de fogo para todos sempre e eternamente. Ela vai passar por o julgamento, sabe por quê? Porque Deus colocou o mendigo à porta do rico e ele não ajudou. Então é só para julgar a causa, porque vai para o lago de fogo. Mas eu e você, nós vamos para outro lugar, tá bom? Se esforce, tenha bom ânimo, porque Deus é contigo. Senhor, abençoe essas almas, né? Derrama da tua graça, do teu poder, que teu nome cresça, Pai. Abençoa essas vidas, derrama da tua graça, do teu poder, em nome de Jesus, né? Vai curando, vai salvando, vai libertando. Senhor, o Senhor tem liberdade de trabalhar nessas almas, né? Abre a porta de emprego, né? Dá vitória, cura, vai restaurando esse casamento, essa causa na justiça, o câncer, vai expelindo, Senhor, esse câncer dessa pessoa, crise de ansiedade e depressão, em nome de Jesus, vai curando completamente, Senhor, em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar. E se inscreva, amém? Deus abençoe.